Olá, meus queridos do Flick Geek, aqui é a Rafa Gomes. Game of Thrones acabou depois de 8 invernos, 8 longos invernos. Nós finalmente encerramos essa série criada por David Benioff e D.B. Weiss para HBO. A série mais baixada, mais pirateada do mundo, a mais assistida do mundo, a mais cara do mundo, a mais adorada ao redor do mundo. Game of Thrones acumula uma série de títulos aí poderosos, né? E depois de muita luta, nós finalmente descobrimos quem sentou ou não no Trono de Ferro, porque no final das contas a gente esperava que alguém fosse literalmente sentar no trono, só que o trono não chegou a sobreviver até o final da série, como vários personagens. Muito bem, a gente tem nesse episódio Daenerys tomando Porto Real, com uma coisa bem estranha acontecendo ali, porque onde está Daario Naharis? A pergunta que não quer calar. A série se encerrou sem trazer de volta Daario Naharis, que estava a mando de Daenerys, cuidando dos outros territórios que ela já havia conquistado no passado. Senti muita falta do personagem aqui, porque eu achei que essa foi uma das grandes pontas soltas que nós tivemos no final de Game of Thrones. Esse último episódio, que foi dirigido e roteirizado pela dupla de criadores, David Benioff e D.B. Weiss, traz um desfecho bem morno, muito bem produzido esteticamente falando, mas em termos de roteiro, quase um fracasso em se tratando da construção da narrativa. Daenerys está ali toda empoderada, dominando sobre Porto Real, anunciando novas guerras, ao contrário do que ela havia dito, que quando ela assumisse o Trono de Ferro, as coisas se acalmariam e ela começaria a reinar genuinamente. Ela já declarou guerra com o resto do mundo, dizendo que todos os povos que não forem livres serão libertos por ela, porque ela está ali para quebrar a roda, como tantas vezes ela falou, né? Só que muito antes disso tudo acontecer, ela acaba sentenciando Tyrion, que acaba sendo preso, acusado de traição por ter libertado o irmão dele, Jaime Lannister, das mãos do exército aliado. Jon Snow está ali entre a cruz e a espada com a mulher que ele ama, ao mesmo tempo que ele viu toda a destruição que ela causou, sabendo do perigo que essa mulher pode ser como uma líder de uma nação, e ele acaba batendo um papo rapidinho com Tyrion Lannister, que vai tentar convencê-lo a tomar uma decisão trágica, que é matar a sua amada e a sua rainha. Nesse diálogo também nós temos Tyrion reconhecendo as falhas que ele cometeu, principalmente em se tratando a Varys, que foi uma pessoa que ele traiu e que ele sabia que tinha razão no final das contas, e além disso nós temos uma espécie de meia-culpa para os fãs que nunca acharam que a Daenerys havia sido abordada ao longo das temporadas anteriores como uma possível Mad Queen. Ele faz uma reflexão rapidinho ali, refletindo rapidamente sobre algumas decisões que ela tomou, sobre alguns lugares que ela tomou, mostrando que todos os lugares por onde ela havia passado, ela havia libertado povos das mãos de tiranos, o que fez com que ela criasse essa percepção de que na verdade ela seria uma mulher extremamente correta, porque ela só ajudava pessoas que estavam nas mãos de outros que eram extremamente perigosos e nocivos. Ele fala sobre essa construção equivocada que ela teve na sua mente sobre o que é ser uma boa líder, considerando por onde ela passou, que é uma espécie de argumento dos criadores para justificar tanto os fãs que reclamaram do fato da série não ter abordado direito esse lado sombrio da Daenerys. Eu achei isso bem interessante. É claro que a série já estava pronta antes de todos esses argumentos surgirem nessa temporada, mas eu acho que os criadores já estavam prevendo que isso poderia gerar um desgaste, considerando a alta popularidade que a personagem da Daenerys tinha. Então eles prepararam essa argumentação para poder embasar a decisão de transformar a Daenerys nessa mulher obcecada por poder, obcecada por uma falsa liberdade, que no final das contas está disfarçada em uma grande tirania. Jon Snow acaba tomando a decisão mais sábia, que é matar a sua amada com um beijo da morte, apunhalando ela no peito depois de um diálogo em que ela estava ali mirabolando sobre todas as outras conquistas que ela poderia fazer. Naquele diálogo você vê que ela já perdeu a noção de tudo e você acaba até percebendo que de fato ela realmente tinha sentimentos reais por ele, o que muita gente estava achando que na verdade ela estaria usando ele para assumir o trono. Esse diálogo deles não é um diálogo lá que é a melhor das coisas, mas em se tratando da cena em si, acho que a cena ficou muito boa, esteticamente bem produzida, e ali no auge da morte dela, com ela nos seus braços, nós vemos pouco depois o Drogon já só sangue e fogo, destruindo tudo que ele vê pela frente, que não é muita coisa porque King's Landing tá totalmente desolada, né?
Mas nessa cena nós temos a destruição do Trono de Ferro, que é o grande protagonista, que é a grande pergunta de toda a série Game of Thrones, né? Quem ia sentar no Trono de Ferro? E no final das contas, nem Daenerys chegou a sentar lá, porque ela chegou pertinho do trono, segurou no trono, mas não conseguiu sentar a tempo e Drogon destruiu tudo aquilo numa fúria gigantesca. Não relou nem um pouquinho em Jon Snow. E depois dessa cena dramática em que ele está lamentando a morte de sua mãe, ele pega ela e vai embora e nós não temos mais notícia nenhuma a respeito dele. É claro que a decisão de Jon Snow de matar a sua rainha faz com que ele se torne uma persona não grata em King's Landing, em Porto Real. Ele acaba sendo preso e nós temos ali um time-lapse que é tão instantâneo que quase não faz sentido. Nós estamos ali até então no momento em que a Daenerys assume o poder e de repente já se passaram meses, Tyrion está barbudo, Jon Snow está barbudo e um pouquinho mais cabeludo, mas nem tanto. E nós temos a comitiva de líderes de várias casas se reunindo em Porto Real para decidir o destino da nação. Quem vai assumir o reino e quem vai começar a conduzir o povo. Eles acabam chegando à conclusão de que a pessoa mais adequada para isso seria Bran Stark. E nós temos nesse episódio a redenção final da família Stark, que passou da primeira até o início da 8ª temporada só sofrendo, né? Só tendo baixas atrás de baixas, passando por vários tipos de perrengue e no final das contas, embora George R. R. Martin tenha falado lá nos primórdios da série que a família Stark não era protagonista, que quem era o protagonista da série era o Trono de Ferro, no final das contas quem virou realmente os protagonistas foram os Starks. Cada um deles assumiu uma posição importante. Nós temos a Arya, que não assumiu uma posição importante politicamente, mas ela assumiu a posição que nós esperávamos dentro da sua narrativa. Se tornou uma mulher independente, andarilha, que vai tentar descobrir o que há no oeste a Westeros. Então, ela seguiu a rota que a gente já esperava. Eu tenho falado muito sobre isso lá nas lives que nós fizemos para o Cinepop, que é outro lugar onde eu também trabalho, e ali a gente comentou sobre esse ser o destino dela, e realmente se confirmou. Bran Stark se tornou, então, o rei de Westeros, né? Ele assumiu o trono, que já não existe mais, mas ele assumiu um trono. E nós temos Sansa Stark como a Lady de Winterfell, depois de sofrer muito na mão do Ramsay, sofrer muito nas mãos da família Lannister, ela assumiu uma posição de respeito que é digna da construção dessa personagem. Jon Snow acaba voltando para onde tudo começou, que é a Patrulha da Noite, e lá ele encontra Tormund e os Selvagens. E o final dele também foi algo que a gente já tinha especulado muito lá nas nossas lives, que era ele se tornar um dos líderes junto com Tormund do grupo de Selvagens, e foi exatamente o que aconteceu. Até porque a Patrulha da Noite não tem finalidade nessa nova instauração do reino, né? Como não há mais ameaça nenhuma para combater, não há necessidade de manter estruturada uma Patrulha da Noite. Em se tratando do fim do arco dos personagens, assim, como fã da família Stark, eu fico feliz por vê-los conquistando suas posições de respeito, mas em se tratando de narrativa, o que eu achei mesmo é que acabou virando bem um fanservice mesmo, para quem é fã da família Stark e viu eles todos sofrerem com muito pesar, vai se sentir bem satisfeito em relação a isso, mas eu acho que alguns arcos ficaram muito fracos. É uma pena que Game of Thrones fez uma 8ª temporada que foi a pior de todas as suas. Nós temos temporadas que são muito progressivas. Desde a primeira temporada de Game of Thrones, a série cresce vertiginosamente, principalmente em se tratando da construção conceitual de cada um dos seus personagens, suas motivações, personalidades e até onde eles chegam dentro da trama. Só que a gente morre na 8ª temporada, nadou pra morrer realmente na praia, e temos assim alguns poucos arcos que realmente foram genuínos do começo ao fim. O arco da Arya, pra mim, é o melhor de todos. Ele é impecável do começo a fim. A personagem se mostra como uma mulher realmente empoderada, e nós temos uma personagem que começou de um jeito e terminou de outro, dentro de uma linearidade impecável. Acho que a construção dela foi incrível, principalmente quando o cão de caça
entra no meio da narrativa dela. Acho que a união dos dois é uma das coisas mais lindas que tem na série. A dinâmica deles é bem complexa, porque ela tem aspectos paternais, ao mesmo tempo que existe uma certa rixa. Ela tem um certo ranço em relação a ele, ao mesmo tempo que ele também parece ter um ranço em relação a ela, à medida que ele também quer protegê-la. É uma relação que é bem agridoce, ela não é uma relação tão equilibrada, mas ela cresce de maneira tão bonita que ao final do arco dos dois que nós tivemos no episódio anterior, o penúltimo, nós vemos tudo o que aconteceu com eles dois e como isso foi importante para construir aquele momento final, o momento que ela agradece a ele por tudo que ele fez para ela. É lindo esse arco, o arco dos dois é muito bem feito. O arco do cão de caça também é muito bom. E nós também temos o arco da Sansa, que ela começa com uma menina muito mimada, que ela só quer o poder pelo que ele pode representar em termos de status, e após tudo que ela enfrentou, ela se torna uma mulher madura, uma mulher responsável, que tem um instinto de liderança nato, que parece que ficou escondido durante todo esse tempo. E ela faz um trabalho espetacular com a personagem, a Sophie Turner faz esse trabalho incrível com ela, e eu acho que esse é outro arco que encerrou de maneira gloriosa. Esses dois personagens tiveram grande importância para a trama e fizeram com que Game of Thrones tivesse, assim, pelo menos um certo nível de estabilidade, por assim dizer. Jon Snow é a promessa que nunca se cumpriu. Nós esperávamos que ele fosse o Azor Ahai de Game of Thrones, e tudo bem ele não ter sido, mas o grande problema com o arco de Jon Snow é que foi construída toda essa narrativa dele ser Targaryen e Stark, e no final das contas não serviu para nada. O fato dele ter sido o mais legítimo a assumir o trono de ferro não adiantou para coisa nenhuma, acabou se tornando apenas um plot twist de novela mexicana. A revelação da sua origem, da sua verdadeira raiz, na verdade acabou se tornando um momento no estilo A Usurpadora, aquelas revelações bombásticas que parece que vão ter impacto gigantesco, mas no final das contas só vira um pontinho numa novela mexicana. É uma pena, porque ele foi um personagem que foi muito bem construído do começo até o meio de sua narrativa, mas na hora que ela precisava ser realmente fechada em grande estilo, ele não serviu para nada. Não matou o Rei da Noite, matou a Daenerys, mas assim, não teve o propósito mais significativo do universo, não tem uma construção tão bem feita por trás disso. O romance dele com a Daenerys não colou. Gendry e Arya tinham mais química do que ele, e no final das contas ele voltou para onde ele começou, que foi para a Patrulha da Noite, e seguiu com os Selvagens, que eu acho que a única coisa realmente boa do final do arco dele foi esse finalzinho dele ter seguido com os Selvagens, mas eu não acho que isso impacta significativamente na trama, porque ele foi reduzido a pó no último episódio da série. O arco do Bran Stark para mim sempre foi muito bom, só que ele chegou nesse final aqui cambaleando. A gente achava que ele ia ter um elo de ligação muito maior com o Rei da Noite. Essa especulação foi criada, principalmente nos diálogos argumentativos do Bran, na reunião da cúpula para decidir como eles iam combater os White Walkers, só que isso também não foi para frente. E o que a gente vê na última temporada de Game of Thrones é que muito foi prometido e pouco foi entregue. Em se tratando de produção, a gente tem uma produção que é realmente impecável, esteticamente falando, a direção tá muito boa, com exceção do terceiro capítulo, que nós temos a guerra mais escura que já foi feita na história do cinema. Nós temos uma série que esteticamente seguiu o mesmo nível, se aperfeiçoando cada vez mais. O dragão está incrível visualmente falando. Drogon é um espetáculo visual à parte, acho que isso ficou bem encaixado. A parte de design de produção também tá muito linda. A desconstrução de Porto Real, com cinzas por todos os lados e corpos estirados e até mesmo encolhidos, todos cremados, é realmente bonito visualmente falando. Só que o roteiro pecou demais, é uma série que fez com que a gente acreditasse em tantas coisas e no final das contas morreu quase igual a Lost, que trouxe essa coisa bem maravilhosa pra gente e no final nos deixou a ver navios. A narrativa de Daario Naharis, como eu falei no começo, é uma das coisas que mais me chateou, porque eu acho que nessa altura do campeonato você não pode dar um furo desse, é um furo de roteiro muito grande, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Daenerys, que era a mulher que ele realmente amava, não era apenas a sua rainha, mas era a sua amada, que não era correspondida, obviamente, ele nem se importou com ela, a mulher morreu, não tá nem sabendo, cadê o resto do exército que tava com ele?
porque parte estava com ela, parte estava com ele. O que aconteceu com esse povo? Onde que eles foram parar? Pra onde que eles vão? Vai virar spin-off isso aí? Porque não faz sentido a série se encerrar sem trazer o personagem de volta, pra pelo menos encerrar o cânone dele, né? Ele foi pra tomar conta do resto dos territórios que ela já tinha e ficou por isso mesmo, gente. Muito mal explicado, entendeu? Não colou. Infelizmente, Game of Thrones dá o seu adeus de uma forma bem meia boca. É uma pena porque existem tantas séries que trabalharam os seus conceitos, as suas construções, as suas teorias de maneira tão fantástica e conseguiram encerrar em grande estilo. Para mim, algumas das séries que tiveram finais espetaculares são Breaking Bad, Mad Men, que eu amo. Pra mim, Mad Men continua sendo a série que teve o final mais bem escrito dos últimos anos. Acho incrível o final deles. Se você não conhece a série, eu já deixo a minha sugestão. Mas é uma pena a gente se despedir assim. É claro que, mesmo com todos os defeitos que essa última temporada tem, a gente não pode invalidar o poder que Game of Thrones possui e a forma como eles construíram essa narrativa fantástica. É triste se despedir da série com esse final bem novela das 8, mas a gente não pode esquecer da história que Game of Thrones construiu até o final. O que vale mesmo é a experiência de ter acompanhado essa série, não me arrependo, eu sei que muitos fãs ficaram bem revoltados, teve gente que falou que já não ia mais assinar a HBO, acho que não é por aí não, a série não se encerrou da melhor forma possível, mas eu acho que fica válida a experiência pelos anos anteriores que nós tivemos. Acho que se eles não tivessem tido pressa, se eles tivessem seguido o comando da HBO, que era continuar com mais uma temporada, ou pelo menos fazer 10 episódios nas duas últimas temporadas, acho que teria funcionado melhor. Não vi a necessidade de correr tanto assim. É até engraçado o que acontece com Game of Thrones, porque eles fizeram o oposto do que a maioria das séries faz. Tem muita série aí que ainda tá rolando no ar, por exemplo, Supernatural e Grey's Anatomy, que já poderiam ter sido encerradas há alguns anos atrás e continuam estirando a trama, forçando a barra, principalmente Supernatural, que eu gostava muito e achava que poderia ter se encerrado no final da sexta ou até mesmo na sétima temporada, mas foram esticando até não poder mais, por razões puramente econômicas. Eu sei que essas séries têm uma fanbase muito boa, mas eu acho que elas estão se estendendo por tempo demais e Game of Thrones foi na contramão. Tendo motivos suficientes para poder estender mais a série, eles preferiram cortar o cordão umbilical o mais rápido possível e acabaram entregando 2 temporadas com muita pressa. A 7ª temporada começa a acelerar do 4º episódio em diante e a 8ª temporada vai do 1º até o 6º com muita pressa, como se precisasse entregar o negócio, e acaba entregando um prato cru para os fãs, que realmente ficaram desapontados. É uma pena, mas vamos ficar com a lembrança que nós temos das temporadas anteriores, lembrando que isso não invalida o potencial da série, mas Game of Thrones se encerrou assim, com todo mundo caminhando em direção ao horizonte. Um final que teve mais ação nos seus primeiros 20 minutos do que no restante da 1 hora que ficou aí. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha crítica. Acho que dá para dar uma nota entre 7,5 e 8. Quando eu tava conversando com o pessoal na live do Cinepop, eu dei uma nota 8. Acho que eu fui até um pouco generosa demais nessa nota, mas fico aqui entre 7,5 e 8, porque eu acho que em termos de produção a série arrebentou, mas em termos de roteirização o episódio fracassou com uma nota 5 de roteiro. Mas é isso aí, pessoal. Encerramos a nossa patrulha com Game of Thrones. Eu sou a Rafa Gomes. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Rafa Gomes, ou também @FlickGeek_. Beijos e até a próxima!